Você já notou como algumas pessoas passam por perdas devastadoras e ainda assim parecem carregar uma paz que não tem explicação? Enquanto outras, mesmo sem ter sofrido tanto, vivem com um vazio que nenhuma conquista consegue preencher? Você já se perguntou por que isso acontece? Por que duas mulheres podem viver situações parecidas e uma sai transformada enquanto a outra sai destruída? Hoje eu quero te apresentar uma palavra hebraica que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida. Uma palavra que aparece mais de 250 vezes na Bíblia. Uma palavra que Deus usou para descrever o estado que Ele deseja para cada um dos seus filhos, e que a maioria dos cristãos nunca parou para entender de verdade. Essa palavra é Shalom. Não é apenas paz. Shalom é inteireza. Shalom é completude. Shalom é a ausência de qualquer falta, de qualquer fratura, de qualquer coisa fora do lugar. Shalom é o estado em que Deus olha para a sua vida e diz: está bom, está inteiro. Está como eu planejei. O problema é que vivemos numa geração que aprendeu a conviver com o quebrado. Aprendemos a sorrir com a ferida aberta. Aprendemos a orar pedindo força para suportar o que Deus na verdade quer curar. E a mentira que o mundo nos vendeu é essa: que algumas pessoas simplesmente são assim, incompletas, marcadas, destinadas a carregar o peso de um passado que não se resolve. Isso é uma mentira, e hoje eu vou te mostrar por quê. Existe um caminho bíblico para a restauração completa. Não é rápido, não é fácil, mas é real, é provado nas Escrituras, e ele funciona para finanças, para relacionamentos, para a saúde emocional, para a família, para tudo. Eu chamo esse caminho de o caminho do Shalom. 3 etapas que Deus usa para levar uma mulher do estado de quebrantamento até a plenitude que Ele sempre planejou para ela. Fica comigo até o final desse vídeo, porque a história que você vai ouvir hoje pode ser o espelho da sua própria vida, e a verdade que você vai encontrar aqui pode ser exatamente o que você estava precisando ouvir. Antes de continuar, me diz uma coisa. Deixa o seu like aqui no vídeo. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso hoje. E nos comentários, me conta, qual é a área da sua vida que você mais sente que está quebrada, faltando algo, ou fora do lugar? Finanças, relacionamentos, saúde emocional? A sua resposta me ajuda a criar conteúdos cada vez mais direcionados para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão, é você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui, e a nossa meta é chegar em 100.000 mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. A história que eu vou te contar começa numa terça-feira de outubro, às 11 da noite, numa cozinha pequena no interior de Minas Gerais. Márcia tinha 47 anos, 2 filhos já criados, um casamento de 22 anos que havia terminado 18 meses antes e uma conta bancária que mostrava 143 reais, e ainda faltavam 12 dias para o fim do mês. Ela estava sentada na cadeira de madeira que herdou da mãe, com uma Bíblia aberta no colo e os olhos secos. Não havia mais lágrimas. Ela havia chorado tanto nos últimos meses que parecia que havia secado por dentro. Márcia era cristã há mais de 20 anos. Conhecia a Bíblia. Liderava o grupo de oração das mulheres na igreja toda a quarta-feira. Sabia citar versículos de cor, mas naquela noite, olhando para as paredes descascadas da cozinha onde havia criado seus filhos, ela fez uma oração que nunca havia feito antes na vida. Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu orei, eu jejuei, eu devolvi o dízimo mesmo quando mal tinha para comer.
Eu fiz tudo o que me ensinaram a fazer, e eu ainda estou quebrada. Então, ou você não existe, ou eu estou fazendo algo errado. E eu preciso que você me mostre o quê. Ela fechou a Bíblia, apagou a luz e foi dormir sem esperar resposta. A resposta veio 3 dias depois, na forma de uma mulher de 72 anos chamada Dona Benedita. Dona Benedita era viúva há 15 anos, morava sozinha numa casa simples a 2 ruas da de Márcia e tinha uma reputação estranha no bairro. As pessoas diziam que ela tinha a paz de quem já passou por tudo. Ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas todo mundo que entrava na casa de Dona Benedita saía diferente, mais quieto, mais inteiro. Márcia a conhecia de vista há anos, mas nunca havia chegado perto. Naquela sexta-feira, as duas se encontraram na fila do mercado. Dona Benedita olhou para Márcia. Olhou de verdade, daquele jeito que faz a gente se sentir vista, e disse, sem preâmbulo: "Você está carregando um peso que não é seu, e você está orando pedindo força para carregar, quando devia estar pedindo para Deus tomar de volta." Márcia sentiu um arrepio. "Como a senhora sabe?" Dona Benedita sorriu. "Porque eu fiz a mesma coisa por 20 anos. Elas tomaram café na tarde daquele mesmo dia. E foi ali, naquela cozinha cheirando a café coado na flanela e bolo de fubá, que Márcia ouviu pela primeira vez sobre o caminho do Shalom. Dona Benedita abriu a Bíblia e apontou para Números 6, 24, 26. Leu em voz alta devagar: "O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Shalom." "Márcia", disse ela, "Shalom não é uma sensação, é um estado. É Deus olhando para a sua vida e dizendo: nada está quebrado, nada está faltando, nada está fora do lugar. Isso é o que Ele quer para você. Mas para chegar lá, existe um caminho, e esse caminho tem 3 etapas que a maioria dos cristãos nunca percorre até o fim." Márcia pegou um caderninho da bolsa, hábito antigo de quando tomava notas no grupo de oração, e disse: "Me ensina." E Dona Benedita ensinou. "A primeira etapa", disse a senhora, "é o que eu chamo de rendição radical. É onde você para de tentar consertar o que está quebrado e entrega os cacos para Deus. Não é desistir. É reconhecer que você não tem as ferramentas para fazer esse trabalho sozinha. É o Salmo 46, 10. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." A palavra hebraica ali é rafá, soltar, parar de segurar. A maioria das mulheres nunca passa desta etapa porque confunde rendição com fraqueza. Mas rendição é o ato mais corajoso que existe. Márcia anotou. Sua mão tremia levemente. A segunda etapa é obediência estruturada. Depois que você entregou os cacos, Deus começa a reconstruir. Mas Ele reconstrói através de passos práticos, de disciplinas diárias, de obediência às coisas pequenas. Provérbios 24, 3, 4 diz que pela sabedoria se edifica a casa, e pela inteligência se consolida. Não é oração sem ação. É oração que move os pés. "E a terceira?" perguntou Márcia. Dona Benedita fechou a Bíblia devagar. "A terceira é plenitude sustentada. É quando Shalom não é mais um destino que você persegue, mas o chão que você pisa todo dia. É Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento." Mas poucas chegam lá porque desistem na segunda etapa, quando os resultados demoram a aparecer. Márcia ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: "Quanto tempo leva?" Dona Benedita riu. Um riso cheio, genuíno. "Depende de quanto tempo você resistir." No dia seguinte, Márcia começou a etapa 1, rendição radical. E foi muito mais difícil do que ela imaginava. Ela havia passado 20 anos sendo a mulher forte, a que segurava tudo, a que orava pelas outras, mas nunca pedia oração para si. O ex-marido havia ido embora, dizendo que ela era fechada demais, controladora demais, na que ninguém conseguia chegar perto de verdade. Ela havia descartado essas palavras como desculpa de homem que queria liberdade. Mas Dona Benedita, com a crueza gentil de quem já viu muita coisa, havia plantado uma semente diferente.
E se ele tivesse razão, pelo menos em parte? Rendição radical não significava concordar com tudo o que havia sido dito sobre ela. Significava parar de defender cada pedaço de si mesma como se reconhecer uma falha fosse perder uma guerra. Dona Benedita havia dado a Márcia uma instrução específica para a primeira semana. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, sentar em silêncio por 15 minutos sem pedir nada a Deus. Apenas estar. Apenas deixar Deus olhar. Parecia simples, não era. Na primeira manhã, Márcia durou 3 minutos antes de começar a fazer uma lista mental de tudo o que precisava resolver naquele dia. Na segunda, ela ficou os 15 minutos, mas passou o tempo todo com a mente gritando. Na terceira manhã, ela começou a chorar no 4º minuto e não conseguiu parar. Ela ligou para Dona Benedita. As lágrimas são boas, disse a senhora. Significa que algo que estava congelado está começando a derreter. Semanas se passaram. Márcia continuou. O 15 minutos virou 30. O silêncio foi aos poucos, deixando de ser um campo de batalha e começando a parecer um lugar de pouso. Dona Benedita introduziu outras práticas. Uma gaveta organizada por dia. Não a casa inteira, só uma gaveta. Devolver o dízimo mesmo com os R$ 143 na conta. Escrever no caderninho toda noite uma coisa pela qual era grata. Apenas uma, não uma lista. Márcia resistiu ao dízimo por 3 semanas. Dona Benedita, eu mal tenho para comer. Márcia, Malaquias 3,10 não diz, experimente-me quando você tiver sobra. Diz, experimentai-me, ponto. Ela titulou, e ficou de olho. E nada mudou na primeira semana, nem na segunda. Na terceira semana, sua irmã ligou de São Paulo dizendo que havia sobrado uma encomenda de costura de uma cliente que havia cancelado. Tecidos comprados, pagos, e ela precisava de alguém para fazer o serviço. Márcia costurava desde a adolescência. Havia abandonado isso quando casou. O serviço valeu R$ 380. Era pouco, mas era mais do que o dobro do que havia na conta. E havia chegado sem que ela pedisse, sem que ela planejasse, sem que ela controlasse. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, descreve como o cérebro humano constrói novos padrões neurológicos através da repetição consistente de pequenas ações, não de grandes gestos únicos, mas de comportamentos simples repetidos dia após dia. O que Duhigg chama de loop do hábito, a Bíblia chama de santificação progressiva. E o que Márcia estava experimentando era exatamente isso, o seu interior sendo gradualmente reconfigurado por uma obediência que ela não conseguia ainda explicar, mas que começava a produzir frutos visíveis. 3 meses depois de ter começado, Márcia estava sentada na cozinha de Dona Benedita, numa tarde de janeiro, quando percebeu que havia 2 dias que não havia pensado no ex-marido com raiva. Não era indiferença, não era negação, era algo diferente, uma distância que não doía. Como se o peso que havia carregado no peito por 18 meses houvesse silenciosamente diminuído de tamanho. Isso é o que eu sinto? Ela perguntou. Dona Benedita sorriu. Isso é o começo do Shalom. Isso é a etapa 1 fazendo o que ela foi feita para fazer. Deus está reconstruindo de dentro para fora. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois do início, Márcia havia retomado a costura como fonte de renda principal. Não era uma empresa. Era ela, uma máquina antiga da mãe e um grupo de 6 clientes que foram chegando, uma, por indicação. Ela trabalhava com horários definidos, dormia melhor. Havia perdido 4 quilos sem fazer dieta.
apenas porque havia parado de comer em pé sobre a pia às 11 da noite, enquanto ruminava sobre o que não podia controlar. Mas havia algo que a incomodava. No grupo de oração da quarta-feira, havia mulheres que sabiam muito mais da Bíblia do que ela, mulheres que citavam capítulos inteiros de cor, que conheciam o grego e o hebraico das palavras originais, que haviam feito cursos bíblicos e podiam discorrer por horas sobre teologia. E ainda assim, essas mesmas mulheres viviam com o mesmo peso, a mesma ansiedade, os mesmos padrões de comportamento destrutivo que tinham há 10 anos. Márcia levou a questão para Dona Benedita. A senhora ficou quieta por um momento. Depois disse: Tiago 1:22 diz: Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Existe um inferno silencioso que é o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Pessoas que passaram a vida inteira estudando o mapa, mas nunca saíram do lugar. Ela fez uma pausa. Márcia, você está pronta para a etapa 2. Dona Benedita explicou a etapa 2, obediência estruturada, com a parábola dos talentos aberta na mesa entre as duas. Mateus 25. O servo que recebeu um talento e o enterrou com medo de perder. O servo que recebeu 2 e os multiplicou. O servo que recebeu 5 e também os multiplicou. Na etapa 1, disse a senhora, você aprendeu a soltar, mas se ficar apenas na rendição, você se torna uma serva obediente que nunca avança. Deus restaurou partes de você. Agora Ele quer que você use o que foi restaurado para abençoar outros. Márcia franzou a testa. Mas eu ainda tenho tão pouco. A viúva de Marcos 12 tinha 2 moedas. Deus não pede o seu muito, Ele pede o seu tudo. A instrução de Dona Benedita para a etapa 2 foi direta. Márcia deveria oferecer suas habilidades de costura gratuitamente, uma vez por mês para alguém que não pudesse pagar. Sem marketing, sem anúncio, simplesmente perguntar a Deus quem era essa pessoa e depois ir. A primeira vez, Márcia costurou o vestido de formatura da filha de uma vizinha desempregada. Levou 2 dias de trabalho, não recebeu nada e não se sentiu diminuída. Sentiu-se estranhamente maior. O segundo mês, ela ajustou 3 ternos para um senhor que havia perdido muito peso durante o tratamento de câncer e precisava se apresentar num emprego. O terceiro mês, ela ensinou uma adolescente do bairro a usar uma máquina de costura. Nenhum desses gestos parecia ter conexão com a sua vida, mas algo estava se movendo que ela não conseguia ver ainda. No 7º mês da etapa 2, numa tarde de quinta-feira, Márcia estava voltando da casa de uma cliente quando encontrou uma mulher chorando na calçada. Jovem, talvez 25 anos, com uma sacola no chão e o celular na mão. Márcia parou. Ouviu. A mulher havia saído de casa às pressas após uma discussão grave com o marido e não tinha para onde ir. Márcia a levou para casa. Fez comida. Deixou ela ficar por 2 dias. No segundo dia, enquanto a jovem dormia, Márcia chegou em casa após uma ida ao mercado e encontrou um envelope na porta. Era de uma cliente que havia comprado um tecido especial para um vestido de festa e queria saber se Márcia topava fazer sob encomenda, com antecedência de 3 meses e pagamento adiantado de 60%. O valor era 10 vezes o que ela havia ganho em qualquer semana única desde que havia retomado a costura. Ela ficou parada na porta por um longo momento. Depois, abriu a Bíblia no versículo que Dona Benedita havia marcado para ela no início da etapa 2, Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão no vosso regaço. Não era coincidência, era consequência. Mas foi a etapa 3 que Márcia menos esperava. Dona Benedita havia avisado. 99% dos cristãos param na etapa 2. Aprenderam a obedecer, aprenderam a servir, mas ainda carregam um fardo de ansiedade, de controle, de medo do futuro. E enquanto esse fardo estiver lá, o Shalom completo não pode pousar. A etapa 3, plenitude sustentada, não era uma lista de tarefas,
Era uma entrega diferente de qualquer coisa que Márcia havia feito antes. Era confiar em Deus, não apenas com os resultados, mas com o processo. Não apenas com as bênçãos, mas com os atrasos. Não apenas com o que vinha, mas com o que não vinha. E com o silêncio de Deus nas estações em que o céu parecia fechado. A crise que testou isso veio 18 meses depois do começo da jornada. Uma das filhas de Márcia, a mais nova que morava em Goiânia, ligou numa tarde de sexta-feira com uma voz que Márcia não reconhecia. Havia sido diagnosticada com um nódulo na tireoide. Provavelmente benigno, disse o médico, mas precisava de mais exames, talvez cirurgia, e havia a possibilidade de que não fosse benigno. A Márcia de 2 anos antes teria entrado em colapso. Teria ligado para cada pessoa da lista de contatos pedindo oração. Teria passado a noite no chão chorando. Teria embarcado no primeiro ônibus para Goiânia sem nem desligar o fogão. A Márcia daquela tarde de sexta-feira fez algo diferente. Ela desligou o telefone. Ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, abriu o caderninho, o mesmo que havia começado a usar na etapa 1, e escreveu: Minha filha está nas mãos de Deus. Ela sempre esteve. Eu é que nunca havia conseguido soltar. Ela ligou para a filha de volta, com uma voz calma que surpreendeu as duas. Conversou sobre os exames, sobre os médicos, sobre o que precisava ser feito. Marcou a passagem de ônibus para a semana seguinte. E depois fez o jantar. Naquela noite, antes de dormir, sentiu algo que não havia sentido em décadas. Talvez nunca tivesse sentido com essa profundidade. Uma paz que não dependia de a notícia ser boa. Uma paz que existia independentemente do resultado. Filipenses 4, 6, 7 havia sido um versículo que ela conhecia de cor há anos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ela sempre havia lido como promessa futura. Naquela noite, era presente. Era agora. Era real. A pesquisadora Carol Dweck, no livro Mindset, demonstrou que a diferença fundamental entre pessoas que crescem em adversidade e pessoas que colapsam não está na intensidade do que vivem, mas na estrutura mental com que interpretam o que vivem. Pessoas com o que ela chama de mentalidade de crescimento veem crises como processos, não como destinos. O que Dweck descreve em linguagem científica, a Bíblia descreve em linguagem espiritual. Gloriemo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência aprovada. A experiência aprovada produz esperança. Romanos 5, 3, 4. O nódulo era benigno, mas Márcia já havia descoberto isso antes de saber o resultado. 4 anos após aquela terça-feira de outubro na cozinha em Minas Gerais, Márcia era reconhecida no bairro pela mesma expressão que um dia havia confundido sobre Dona Benedita. Ela tem a paz de quem já passou por tudo. Jovens mulheres começaram a bater na sua porta. Com dívidas, com casamentos destruídos, com filhos perdidos nas ruas, com diagnósticos difíceis, com sonhos adiados por tanto tempo que já nem lembravam que tinham sonhos. Márcia as recebia, fazia café, abria a Bíblia e dizia a mesma coisa que Dona Benedita havia dito a ela na fila do mercado naqueles anos atrás. Você está carregando um peso que não é seu. Quando as jovens perguntavam qual era o segredo, se havia uma oração especial, um método, um curso, Márcia respondia com a mesma simplicidade. Nenhuma fórmula mágica. Apenas 3 etapas que você precisa ter coragem de percorrer até o fim. Rendição, obediência, plenitude. E Malaquias 3:10. Não é promessa de rico, é promessa de quem obedece. Deus honra quem o honra primeiro. As 3 etapas do caminho do Shalom se aplicavam a tudo. Para a mulher com dívidas, a rendição radical significava parar de esconder as contas dentro da gaveta e sentar com a realidade. A obediência estruturada significava cortar um gasto por semana e devolver o dízimo mesmo com medo.
A plenitude sustentada chegava quando ela parava de checar o saldo bancário 6 vezes por dia em busca de prova de que Deus estava trabalhando. Para a mulher com relacionamento destruído, a rendição significava parar de repassar mentalmente todas as formas em que havia sido injustiçada. A obediência significava servir a própria família sem exigir reconhecimento. A plenitude chegava quando ela deixava de precisar do reconhecimento para agir. Para a mulher com saúde comprometida, a rendição significava entregar o corpo e o resultado ao Criador. A obediência significava cuidar do que estava em suas mãos, dormir, alimentar, mover. A plenitude chegava quando ela parava de negociar com Deus e começava simplesmente a confiar. Provérbios 3, 5, 6 era o versículo que Márcia citava em todas essas conversas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O caminho é sempre o mesmo, ela dizia, só muda o terreno. Agora, eu preciso te dizer uma coisa que pode incomodar, e eu digo com amor, porque só se fala assim para quem realmente importa. A verdade é que a maioria dos cristãos hoje nunca vai experimentar o shalom completo. Não porque Deus não quer dar, não porque eles não merecem, mas porque se recusam a passar pela etapa 1, porque rendição parece derrota, porque soltar parece ingenuidade, porque a cultura cristã moderna nos vendeu uma versão de fé que combina muito bem com a nossa vontade de controle e muito mal com a palavra de Deus. Nós ouvimos que Deus quer que você seja feliz, e é verdade. Mas o problema é que confundimos a felicidade que Deus quer nos dar com a felicidade que nós queremos ter. São coisas completamente diferentes. Ouvimos que a graça significa que não preciso me esforçar, e é uma meia-verdade perigosa. A graça nos livra do esforço de ganhar a salvação. Mas Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Graça não é preguiça espiritual com versículo em cima. Mateus 7,21 é direto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus não disse, nem todo o que me conhece. Disse, nem todo o que me chama. Você pode chamar o nome de Deus em oração toda manhã e nunca ter feito a sua vontade de verdade. Não há atalho espiritual. Nunca houve. Nunca haverá. Só existe um caminho: rendição, obediência, plenitude. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu algo que ressoa com verdade mesmo fora do contexto cristão: que a prosperidade não é acidente nem sorte, mas o resultado inevitável de agir de acordo com princípios que governam a criação. Wattles não estava falando de Deus, mas estava descrevendo, sem saber, a ordem que Deus embutiu na realidade. E a Bíblia foi mais precisa 2000 anos antes. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O tempo da sua cura está disponível, mas você precisa entrar nele. Então aqui está o seu plano de ação. Simples, concreto, sem enfeite. Primeiro, escolha uma área da sua vida que está quebrada, faltando algo ou fora do lugar. Apenas uma. Não tente resolver tudo ao mesmo tempo. Isso é a armadilha do controle disfarçado de dedicação. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico que Deus tem para essa área. Não o versículo mais bonito. O princípio que confronta. O que te faz desconfortável. Esse é o que você precisa. Terceiro, entre na rendição radical com humildade completa. 15 minutos de silêncio toda manhã, sem pedir, só estar, só soltar. Quarto, não saia dessa etapa antes de ela estar completa. Você saberá que está completa quando o peso diminuir. Não desaparecer, diminuir. Quando a paz começar a chegar antes da resposta. Quinto, entre na obediência estruturada. Use o que Deus restaurou em você para servir a alguém. Uma habilidade, uma tarde, um ouvido, sem esperar reconhecimento. Sem fazer porque vai voltar para você. Fazendo porque é o que filhos de Deus fazem. Sexto,
Continue por meses, por anos, se necessário. José passou 13 anos entre o poço e o palácio. Davi passou anos fugindo antes de ser coroado. Daniel passou décadas em terra estranha antes de ver a fidelidade de Deus recompensada publicamente. Ruth perdeu tudo antes de encontrar o propósito que sustentaria gerações. James Clear, em Hábitos Atômicos, descreve o que ele chama de platô de potencial latente. O período em que o trabalho está sendo feito, os resultados ainda não aparecem. E a maioria das pessoas desiste. O progresso real, diz Clear, acontece depois do platô, não antes dele. A Bíblia chama esse período de prova. E a prova não é punição, é preparação. 7º, um dia sem que você perceba exatamente quando você estará na plenitude sustentada, não como destino, como chão, como o ar que você respira. Shalom não como coisa que você busca, mas como estado em que você vive. Márcia viveu até os 78 anos. Morreu numa manhã de domingo em paz, na mesma casa da cozinha com as paredes agora repintadas, cercada pelos filhos, pelos netos e por 3 das mulheres que ela havia mentoreado ao longo das décadas. No último mês de vida, a neta mais nova, 22 anos, cheia de perguntas e da agitação característica de quem ainda não aprendeu a ficar quieta, sentou ao lado da cama e perguntou: "Vó, qual é o seu maior arrependimento?" Márcia ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse: "Não ter confiado em Deus mais cedo. Passei 20 anos sendo forte quando devia ter sido corajosa o suficiente para ser fraca. Fortaleza sem rendição é só uma prisão bem decorada." A neta ficou quieta. "Mas eu cheguei lá", disse Márcia, com um sorriso que não precisava de nada mais para completá-lo. "E você também vai chegar. Só não pula a primeira etapa. Nunca pula a primeira etapa." Suas últimas palavras à família, ditas naquela mesma manhã de domingo, enquanto a luz entrava pela janela da cozinha. Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. E quando você chega lá, olha para trás e entende que nada foi perdido de verdade. Tudo foi usado, até o que parecia quebrado. Segundo Timóteo 4, 7 e 8. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Shalom não é uma palavra de consolo, é uma declaração de estado. É Deus dizendo sobre a sua vida: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você não chegou até aqui por acidente. Você chegou porque há algo dentro de você que ainda não desistiu de acreditar que a vida pode ser diferente do que tem sido. E esse algo, essa centelha que se recusa a apagar, é a voz de Deus, dizendo que o caminho do Shalom ainda está aberto para você. Pense em 2 versões de você mesma. A primeira, ansiosa, controlando o que não pode controlar, rezando mas não soltando, sabendo muito da Bíblia, mas com os pés parados. A segunda, quieta, firme, com uma paz que as pessoas ao redor percebem sem entender de onde vem, com uma vida que não é perfeita, mas que é inteira. A diferença entre essas 2 versões não é talento, não é sorte, não é nem mesmo o tamanho da fé. É uma decisão. A decisão de entrar na primeira etapa com humildade real e de não sair dela antes de ela estar completa. Jeremias 6,16 diz: "Assim diz o Senhor: parai nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas, qual seja o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas." As veredas antigas, não a fórmula nova, não o método moderno. O caminho antigo que funciona porque foi construído por aquele que criou tudo. Você pode passar mais 5 anos procurando o atalho, ou pode começar hoje a pagar o preço da transformação real. O preço não é sofrimento, é entrega. Não é perda, é rendição. E a diferença entre as duas é que uma destrói e a outra constrói. A transformação está esperando. Deus não vai forçar. Você precisa escolher começar. E por falar em começar,
Se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários. Qual é a área da sua vida que você vai entregar a Deus hoje para começar o caminho do Shalom? Escreve aqui embaixo. Eu leio cada comentário. Obrigada a cada uma de vocês que chegou até o final desse vídeo. Você não é igual a todo mundo. Quem chega até o fim é quem está de verdade disposta a mudar. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100 mil inscritos e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Agora vai e comece. Entre na rendição radical e daqui a anos você não vai acreditar que era a mesma pessoa. O Shalom que você procura não está no fim da jornada. Está em cada passo dado com Deus. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.